meninos, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para falar agora um pouco mais sobre as dimensões contextuais das estruturas organizacionais. Se num primeiro momento a gente viu lá as dimensões da estrutura, como que deveriam ser essa estrutura, agora a gente vai ver a dimensão na questão do contexto. Como que ela vai estar organizada na parte contextual? Como que eu posso pensar nisso? Qual vai ser esses modelos de contextualização das organizações? A gente segue alguns padrões para poder determinar, que seriam o tamanho, tecnologia, ambiente, objetivos e estratégias e cultura. A gente vai tratar agora item por item para a gente falar um pouquinho mais sobre cada um deles. A gente vai entender que o primeiro item, quando a gente fala de tamanho dessa empresa, dentro da dimensão contextual, eu posso mensurar o tamanho da minha empresa para um projeto. Eu posso mensurar o tamanho de uma empresa, posso usar a métrica, por exemplo, de quantas unidades essa empresa tem, qual é o tamanho do faturamento dela, porque é uma métrica. Mas quando eu vou montar um projeto em si, eu tenho que pensar no quê? Na quantidade de funcionários. Então, quando eu estou montando um projeto organizacional, eu penso na quantidade de funcionários. E assim eu consigo definir muito mais simples do que eu pensar quanto que a empresa fatura. Uma empresa com poucos funcionários pode ter um faturamento gigantesco. E uma empresa, às vezes, com muitos funcionários, está passando por um período que ela não tem tanto faturamento. Então, quando eu vou montar esse projeto, o ideal é olhar para o número de pessoas. E se eu estou criando uma empresa, como que eu vou criar? Eu crio uma empresa grande ou eu crio uma empresa pequena, pensando no tamanho para o projeto? O que eu tenho que pensar? Quem eu quero atingir? Então, se eu quero atingir um mercado regional, um mercado nacional, tudo isso é que vai determinar que tamanho será a minha empresa. Então, fica definido o primeiro item, que é o tamanho. Vamos para o segundo. O segundo item que vamos abordar é a tecnologia organizacional. Uma empresa, gente, ela precisa aliar, além do seu recurso humano, ela vai ter que aliar o quê? O seu recurso tecnológico. O que a gente consegue entender hoje? Que uma empresa que se propõe a ter um maior recurso tecnológico, ela realmente vai estar à frente da competitividade com outras empresas. Se a gente for olhar alguns escritores nesse sentido, a gente tem um que chama Woodward, e ele mostra um padrão para a gente muito interessante, que é o da baixa complexidade técnica até a alta complexidade técnica. Então ele vai falar o seguinte, por exemplo: se eu for querer produzir algo muito específico para aquele cliente, minha produção, meu investimento tecnológico, ele tem que ser maior. Então, imagine uma empresa, por exemplo, que entrega para as pessoas em casa camiseta com o nome dela, um número personalizado. Ela vai ter que ter o quê? Uma complexidade tecnológica muito maior, por exemplo, do que uma empresa que produz camisetas com uma única estampa. Ela vai diferenciar só os tamanhos, que são padrões, basicamente, para ela. Mas a estampa é a mesma, diferente de um que vai ter uma personalização. Então, a gente entende hoje que quanto mais personalizado, maior a alta complexidade técnica daquilo. Quanto mais comum, mais simples, mais... a gente pode dizer... Quanto maior é a produção em grande massa, se torna mais simples. Por exemplo, o combustível. O combustível é uma produção que é igual para todo mundo, basicamente, né? Dentro dos carros e das motos. Então, eu vou usar o álcool, o etanol ou a gasolina, eu uso em todos os carros. Não tem uma diferença. Ah, não. Se eu comprei um carro da marca X, eu preciso comprar um álcool específico. Não. É todos iguais. Então, essa complexidade técnica, ela diminui. Consequentemente, não quer dizer que eu também vou ter assim, nossa, eu não preciso ter tecnologia para desenvolver aquilo. Eu tenho que ter tecnologia, mas eu não vou precisar ter uma ampla estrutura tecnológica. Uma única tecnologia de produção já me basta. Diferente quando eu preciso ter coisas mais específicas. Então, se eu fosse produzir algo em pequena quantidade, ou um pequeno lote, ou unitário, eu preciso de uma tecnologia um pouco mais elevada. Bom, vamos para o próximo item. O terceiro item é o ambiente. O que é o ambiente? É todos aqueles elementos externos à empresa. Então, eu posso sintetizar com o próprio setor, o governo, os fornecedores, a comunidade. Mas o elemento mais significativo que a gente fala que é o ambiente,
ambiental mais significativo realmente para a empresa serão as outras organizações. Então, as outras organizações serão padrões para essa empresa. Então, quando eu vou montar um projeto, eu sempre tenho que avaliar quem são as outras organizações que também estão inseridas nesse mesmo ramo ou nesse mesmo nicho de atividade. O quarto item são metas e estratégias. O que a gente vai entender como metas e estratégias? Bom, vamos lá. Meta é o quê? É a missão. É uma declaração ampla de como que a empresa quer chegar em determinado local. Quando eu sei aonde eu quero chegar, é muito mais simples eu traçar o quê? As minhas estratégias. Então, alguns setores vão ter que mudar a sua estratégia para atingir aquela meta, mas o importante é todo mundo saber qual é a grande meta daquela empresa. Meu projeto tem que ser muito bem definido nesse sentido. Qual que é a grande meta da empresa? O que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Então, a meta é definida e as estratégias para chegar naquilo, ela é moldável. Vamos para o próximo item, que é cultura. O quinto item, e o não menos importante, é a cultura. A cultura é um conjunto de valores, crenças, percepções e normas compartilhadas pelos funcionários. Então, se eu estou redesenhando uma empresa, por exemplo, eu tenho que avaliar muito bem isso. Qual que é aquela cultura daquela empresa? O que aquela empresa entende como correto? O que eles têm como valores ali dentro? Se eu estou criando uma empresa nova, estou desenhando um projeto novo, eu tenho que pensar assim: quais valores eu quero inserir? Que tipo de cultura que eu quero colocar na minha empresa? A gente tem uma citação do David que ele fala que é muito importante pra gente, que a cultura tem duas funções essenciais. A primeira, integrar os membros de forma que eles possam relacionar-se entre si. E o segundo é ajudar a organização a se adaptar no ambiente externo. Então, muitas vezes é a cultura interna da empresa que vai fazer essa empresa se adaptar tão bem no meio externo. Sendo assim, a gente encerra a nossa segunda unidade da nossa apostila. A gente vai partir para a terceira agora na próxima aula. Então agora a gente vai ficar com um resuminho do que foi essa nossa unidade. Sabendo de tudo isso, a gente chega no final da nossa segunda unidade. E a gente agora vai falar um pouquinho do resumo dela, o que foi essa nossa segunda unidade, foi tão importante pra gente. Então, nessa segunda unidade, a gente trabalhou, o primeiro item que a gente trabalhou, até vou ter aqui uma colinha pra mim não me perder, foi o que era a palavra organização realmente, o que foi essa palavra organização, a gente foi entender um pouquinho mais dela, o que é essa organização dentro das 4 funções administrativas, foi o que a gente falou bastante nesse semestre sobre organizar, poder delimitar algumas ações. A gente também entendeu alguns conceitos básicos ligados aos processos administrativos. A gente viu lá o comecinho do file, falando algumas coisas pra gente, demonstrando realmente como que era elaborado as alterações das empresas. A gente também olhou nesse momento a função da organização. Então, a gente sabe hoje, a gente conseguiu criar uma base conceitual para a gente saber o que é uma organização, para a gente saber o que é uma empresa. E agora a gente fechou isso. Por quê? Porque no próximo capítulo a gente vai começar a falar o quê? Sobre esse desenho da estrutura. A gente começou a entender a base para a gente desenhar ela na próxima unidade. Também falamos bastante nesse capítulo a definição do desenho estrutural. Então, a gente definiu como que funcionava a base desse desenho estrutural. Como que a gente definiu isso? Foram abordados conceitos dos 3 componentes chaves que a gente trabalhou aqui. A gente trabalhou o organograma, os níveis organizacionais e as dimensões organizacionais. Então, foram esses 3 itens, são a base para quê? Para os componentes chaves, para a gente poder trabalhar mais para frente sobre as organizações. Sendo assim, a gente pode falar o quê? Quando a gente pensa numa empresa, a gente sabe que o organograma é muito difícil eu criar um desenho, mesmo que seja de uma empresa muito pequena, de ações muito simples de um organograma e ele ser perfeito. A gente sabe que isso não tem. Mas serve para quê? Para a gente conseguir visualizar
os níveis organizacionais. Serve para a gente conseguir olhar lá como que é o desenho da empresa. Então, quando eu consigo montar um organograma, eu consigo ver essa empresa desenhada de uma forma muito mais simples e muito mais efetiva para a gente. Sendo assim, a gente tem também que entender que o conceito de nível organizacional, que é o que foi que a gente trabalhou na aula pelo Teams agora há pouco, a gente consegue permitir visualizar o quê? Graficamente, não somente as interações. Então, a gente não consegue ver somente realmente quem tem ligação com o quê. A gente consegue ver lá um nível de como que funciona os caminhos naturais de comunicação, mas também a estrutura oficial do poder em si. Então, quando eu olho o nível organizacional, eu consigo entender como que funciona a estrutura de poder, quem manda em quem está lá criando essa linha do tempo. Sendo assim, a gente chegou no último item, que foi o que a gente trabalhou hoje, falando sobre as dimensões organizacionais. Então, a gente chegou nesse último item, sabe? A gente conseguiu olhar, por exemplo, que especialização do trabalho, cadeia de comando, amplitude de controle, eram itens que a gente talvez não tinha tanta noção, a gente começou a ter. A gente entendeu hoje, por exemplo, a importância de departamentalizar. Gente, que palavra difícil. Uma centralização ou uma descentralização de um poder, por exemplo, de uma função. Então, isso vai tornando as características internas da organização mais simples, porque a gente consegue definir ela com maior clareza. E a gente também tem essas dimensões contextuais que a gente viu hoje, que foi muito claro, que foram os 5 itens. Então, todos esses itens associados, né, são a base para as definições dos projetos organizacionais mais adequados a eficiência administrativa. Então, se eu quero criar um projeto mais eficiente, um projeto que chegue mais perto do desejável, é essa base que eu tenho que ter. E vocês já formaram ela por enquanto. Agora a gente vai para a unidade 3, que a gente vai completar esses desenhos e poder entender um pouco mais a fundo, afinco, as questões das organizações. Espero vocês até a próxima aula.